de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste domingo da ressurreição do Senhor, meu irmão, minha irmã, a Igreja também nos traz uma palavra da tradição. Hoje, a Liturgia das Horas não traz um texto específico como segunda leitura ou texto da tradição. Aponta algumas leituras bíblicas para aqueles que, porventura, não puderam participar da solene vigília pascal. Mas escolhemos um texto do magistério da Igreja, mais precisamente do magistério de Bento XVI. Uma mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre Bento XVI na Páscoa de 2009. Ouçamos então atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Amados irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro, a todos vós formulo cordiais votos de Páscoa com as palavras de Santo Agostinho: Resurrectio Domini espes nostra. A ressurreição do Senhor é nossa esperança. Com esta afirmação, o grande bispo explicava aos seus fiéis que Jesus ressuscitou para que nós, apesar de destinados à morte, não desesperássemos, pensando que a vida acaba totalmente com a morte. Cristo ressuscitou para nos dar a esperança. Com efeito, uma das questões que mais angustia a existência do homem é precisamente esta: o que há depois da morte? A este enigma, a solenidade de hoje permite-nos responder que a morte não tem a última palavra, porque no fim, quem triunfa é a vida. E esta nossa certeza não se funda sobre os simples raciocínios humanos, mas sobre um dado histórico de fé. Jesus Cristo, crucificado e sepultado, ressuscitou com o seu corpo glorioso. Jesus ressuscitou para que também nós, acreditando nele, possamos ter a vida eterna. Este anúncio situa-se no coração da mensagem evangélica. Declara-o com vigor São Paulo: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. E acrescenta: se tão somente nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Desde a alvorada da Páscoa, uma nova primavera de esperança invade o mundo. Desde aquele dia, a nossa ressurreição já começou, porque a Páscoa não indica simplesmente um momento da história, mas o início de uma nova condição. Jesus ressuscitou não para que a sua memória permaneça viva no coração de seus discípulos, mas para que ele mesmo viva em nós e nele possamos já saborear a alegria da vida eterna. Portanto, a ressurreição não é uma teoria, mas uma realidade histórica revelada pelo homem Jesus Cristo por meio de sua Páscoa, de sua passagem, que abriu um caminho novo
entre a terra e o céu. Não é um mito, nem um sonho, não é uma visão, nem uma utopia, não é uma fábula, mas um acontecimento único e irrepetível. Jesus de Nazaré, filho de Maria, que ao pôr do sol da sexta-feira foi descido da cruz e sepultado, deixou vitorioso o túmulo. De fato, ao alvorecer do primeiro dia, depois do sábado, Pedro e João encontraram o túmulo vazio. Madalena e as outras mulheres encontraram Jesus ressuscitado. Reconheceram-no também os 2 discípulos de Emaús ao partir o pão. O ressuscitado apareceu aos apóstolos à noite no cenáculo e depois a muitos outros discípulos na Galileia. O anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos. Refiro-me de modo particular ao materialismo, ao niilismo, àquela visão de mundo que não sabe transcender o que é experimentalmente constatável e refugia-se desconsolada num sentimento de que o nada seria a meta definitiva da existência humana. É um fato que, se Cristo não tivesse ressuscitado, o vazio teria levado a melhor. Se abstraímos de Cristo e da sua ressurreição, não há escapatória para o homem e toda sua esperança permanece uma ilusão. Mas, precisamente hoje, prorrompe com vigor o anúncio da ressurreição do Senhor, que dá resposta à pergunta frequente dos céticos, referida nomeadamente pelo livro de Coelet. Há, porventura, qualquer coisa da qual se possa dizer: eis aqui está uma coisa nova? Sim, respondemos. Na manhã da Páscoa, tudo se renovou. Morte e vida defrontaram-se num prodigioso combate. O Senhor da vida estava morto, mas agora, vivo, triunfa. Esta é a novidade. Uma novidade que muda a vida de quem a escolhe, como sucedeu com os santos. Assim aconteceu, por exemplo, com São Paulo. No contexto do ano paulino, várias vezes tivemos ocasião de meditar sobre a experiência do grande apóstolo Saulo de Tarso, o renhido perseguidor dos cristãos. A caminho de Damasco, encontrou Cristo ressuscitado e foi por ele conquistado. O resto já sabemos. Aconteceu em Paulo aquilo que ele há de escrever mais tarde aos cristãos de Corinto: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou, tudo foi renovado. Olhemos para este grande evangelizador que, com audaz entusiasmo de sua ação apostólica, levou o evangelho a muitos povos do mundo de então. A sua doutrina e o seu exemplo estimulam-nos a procurar o Senhor Jesus, encorajam-nos a confiar nele, porque o sentido do nada, que tende a intoxicar a humanidade, já foi vencido pela luz e a esperança que dimanam da ressurreição. Já são verdadeiras e reais as palavras do Salmo: nem as trevas para vós têm obscuridade, e a noite brilha como o dia. Já não é o nada que envolve tudo, mas a presença amorosa de Deus. Até o próprio reino da morte foi libertado, porque também aos infernos chegou o verbo da vida, impelido pelo sopro do Espírito. Se é verdade que a morte já não tem poder sobre o homem e sobre o mundo, todavia restam ainda muitos, demasiados sinais de seu antigo domínio. Se por meio da Páscoa Cristo já extirpou a raiz do mal, todavia precisa de homens e mulheres
que em todo tempo e lugar o ajudem a consolidar a sua vitória com as mesmas armas dele, as armas da justiça e da verdade, da misericórdia, do perdão e do amor. Tal foi a mensagem que, por ocasião da recente viagem apostólica aos Camarões e Angola, quis levar a todo o continente africano, que me acolheu com grande entusiasmo e disponibilidade de escuta. De fato, a África sofre desmedidamente com os cruéis e infindáveis conflitos, frequentemente esquecidos, que dilaceram e ensanguentam várias das suas nações, e com um número crescente de seus filhos e filhas que acabam vítimas da fome, da pobreza, da doença. A mesma mensagem repetirei com vigor na Terra Santa, onde terei a alegria de me deslocar daqui a algumas semanas. A reconciliação difícil, mas indispensável, que é premissa para o futuro de segurança comum e de pacífica convivência, não poderá tornar-se realidade senão graças aos esforços incessantes, perseverantes e sinceros em prol da composição do conflito israelita-palestiniano. Da Terra Santa, o olhar estende-se depois para os países limítrofes, o Médio Oriente, o mundo inteiro. Num tempo de global escassez de alimento, de desordem financeira, de antigas e novas pobrezas, de preocupantes alterações climáticas, de violências e miséria, que constringem muitos a deixar a própria terra, a procurar a sobrevivência menos incerta, de terrorismo sempre ameaçador, de temores crescentes perante a incerteza do amanhã. É urgente descobrir perspectivas capazes de devolverem a esperança. Ninguém deserte nesta pacífica batalha iniciada com a Páscoa de Cristo, o qual, repito, procura homens e mulheres que o ajudem a consolidar a sua vitória com as suas próprias armas, ou seja, as armas da justiça e da verdade, da misericórdia, do perdão e do amor. Resurrectio Domini espes nostra. A ressurreição de Cristo é nossa esperança. É isto que a igreja proclama hoje com alegria. Anuncia a esperança que Deus tornou inabalável e invencível ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Comunica a esperança que ela traz no coração e quer partilhar com todos, em todo lugar, especialmente onde os cristãos sofrem perseguição por causa de sua fé e do seu compromisso em favor da justiça e da paz. Invoca a esperança capaz de suscitar a coragem do bem, mesmo e sobretudo quando custa. Hoje, a igreja canta o dia que o Senhor fez e convida à alegria. Hoje, a igreja suplica, invoca Maria, estrela da esperança, para que guie a humanidade para o porto seguro da salvação, que é o coração de Cristo, a vítima pascal, o Cordeiro que redimiu o mundo, o inocente que nos reconciliou a nós, pecadores, com o Pai. A Ele, Rei vitorioso, a Ele, crucificado e ressuscitado, gritamos com alegria o nosso aleluia. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, ouvimos este texto do Santo Padre, o Papa Emérito, Papa Bento XVI, que ainda exercendo seu ministério petrino, em 2009, escreveu essa mensagem para a cidade e para o mundo, essa mensagem de Páscoa. De um modo muito particular, eu destaco aqui o grande questionamento que lembra o Papa Bento
que o mundo faz. O que é a morte? Ou o que há depois da morte? Mais ainda. O Papa Bento XVI, ele discorre todo este texto, lembrando que aquele que tem a experiência da ressurreição, que faz a experiência do ressuscitado, não se preocupa com o que vem depois da morte, porque crê naquele que ressuscitou e sabe que aquele que ressuscitou, conforme sua própria promessa, ressuscitará também aqueles que o seguirem, que o buscarem, que o acolherem. Não deve ser para o cristão uma preocupação o que vem depois da morte, porque o cristão é chamado a ter a certeza de que depois da morte vem a ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, também nos ressuscitará. Porque é verdade que Ele ressuscitou, Ele também ressuscitará os nossos corpos mortais, como lembra muito bem o apóstolo São Paulo. Por que nos questionar a respeito do que vem depois da morte, se cremos na ressurreição de Cristo? Ele mesmo nos dará a resposta, nos dando o céu, nos dando a eternidade, nos dando a graça de vivermos nele e participarmos de sua vida. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, neste domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quero convidar a você a rezar comigo a Nossa Senhora, a Mãe da Glória encarnada, a Rainha da Glória, aquela que não cessa de interceder e levar a Jesus sempre com a nossa vida, nossos pedidos, preces e agradecimento. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma Páscoa abençoada, um domingo da ressurreição, cheio da graça, cheio da experiência do ressuscitado, e um tempo pascal nestes 50 dias que sucedem, cheio de Deus em sua vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.